A história de hoje, se fosse uma produção cinematográfica, começaria com um take aéreo de Jerusalém. Uma tomada aérea mostrando pelo menos 1 milhão de pessoas se acotovelando pelas ruas da antiga Jerusalém. Maioria homens. E eles estavam ali porque o povo de Deus tinha um dever, o dever de celebrar. Sabia disso? O Antigo Testamento havia a ordem, eles tinham que comemorar 3 festas. Já pensou nisso? Celebrar, festejar, era uma obrigação para eles. Eles precisavam entender a grandeza e a maravilha de Deus, e 3 vezes por ano, não tinha conversa. Se morasse aproximadamente 30, 40 quilômetros de Jerusalém, eles precisavam ir até lá e deveriam celebrar a Deus. E 1 milhão de pessoas pelo menos estariam ali, celebrando a Deus. Há uma disputa no nosso texto a respeito de que festa eles estavam comemorando. Poderia ser a festa da Páscoa, poderia ser a festa dos tabernáculos, ou poderia ser a festa do Pentecostes. Pessoalmente penso que era a festa do Pentecostes. E aí então, aquele take aéreo imenso, aberto, mostrando 1 milhão de pessoas, ele agora se concentraria num grupo menor. Num lugar que fica ao norte do Templo de Jerusalém. E a câmera fecharia o seu enquadramento um pouco mais para um tanque, uma piscina chamada Betesda. Tanque ou casa de misericórdia. Não era uma piscina pequena, era grande, porque a palavra grega usada para descrever aquele tanque literalmente significa mergulhar. Era grande, era profunda. E naquele lugar, literalmente, se na cidade tínhamos ali milhões de pessoas, agora nesse take você tem milhares de pessoas. Milhares de pessoas em volta de uma piscina. Mas não era uma piscina recreativa. E a câmera fecha um pouco mais, fecha um pouco mais, fecha um pouco mais. E chega em um homem. Mas você não, faz tempo que você não vem? Estou brincando. Fecha nesse homem, é brincadeira, viu? Fecha nesse homem a câmera. É um homem, tudo bem, né? Não vamos continuar amigo depois dessa? Claro, muito bem, perfeito. Um homem deitado, próximo à piscina, doente, 38 anos doente, cercado com outros milhares de doentes, cegos, de coxos, aleijados, desesperados, pessoas buscando uma única possibilidade: entrar naquela piscina. Porque eles acreditavam que de tempos em tempos, meio que numa gincana espiritual, um anjo vinha e agitava as águas. E quem conseguisse saltar primeiro dentro daquela piscina, ganhava gincana, seria curado. É ali naquele lugar que Jesus está presente. É naquele lugar em que Jesus vem ao encontro, não daqueles milhares de enfermos, curioso isso, mas de um homem. De um homem. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do texto e vamos considerar
alguns ensinamentos importantes que nós temos aqui na palavra de Deus nessa noite. Lembrando que João é o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você encontrou, por favor, diga amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Veja, não está falando de um lugar pequeno, está falando de um lugar grande, 5 pavilhões. Às vezes a gente imagina uma coisa pequena e insignificante, grande. Aliás, foi escavado e descoberto na década de 60. Essa piscina está lá para visitas de quem faz turismo religioso, para investigações arqueológicas. O texto continua, versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Note, uma multidão de enfermos. Cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Note que provavelmente na sua Bíblia, esse versículo está entre colchetes. Está assim na sua Bíblia? Isso porque os manuscritos mais antigos não trazem essa informação. A conclusão é que possivelmente um escriba, enquanto transcrevia o texto, resolveu explicar por que as pessoas praticavam aquela gincana. E ele então faz uma inferência para esclarecer qual era a questão teológica por trás daquilo. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que um anjo descia de tempo em tempo, agitava a água, e o primeiro que entrasse, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Importante, não nos parece que isso de fato acontecesse. O que parece é que isso era muito mais um mito, uma crença, uma crendice. E a razão que nós podemos concluir isso é o fato de termos milhares de doentes ali. Se realmente esse negócio funcionasse do jeito que se esperava, você teria uma multidão de pessoas curadas, o que não existe nenhum registro na história. Mas existia a expectativa de que isso pudesse acontecer. Aliás, quando nós estamos desesperados em busca de cura, ou em busca de qualquer coisa, as pessoas arriscam. Não é verdade? Elas tentam, elas vão atrás. E antes que você pense que isso era fruto daquelas pessoas daquela época, uma época pré-científica, ainda hoje pessoas procuram e buscam lugares como esse. Na França, no México, no Brasil não, né? Continuemos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Por favor, leia o versículo 14, depois nós vamos ver quanto a gente consegue pensar de versículos no texto. Versículo 14 diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Este homem, eu não sei se ele seria uma pessoa que conquistasse o interesse de muitos de nós. O versículo 14 sugere que ele está doente por conta de pecados. Nós não sabemos que pecado. Mas antes de eu ir adiante nessa questão, deixa eu esclarecer. Nem toda doença, nem toda enfermidade é causada por pecado. Como nós sabemos isso? Porque a própria Bíblia nos diz isso. Por exemplo, no livro de Jó, a Julie está lendo o livro de Jó, ela está encantada com Jó. Eu estou até um pouco de ciúmes do Jó. Mas o Jó, a Bíblia nos diz que ele era um homem reto, íntegro, que temia a Deus e desviava-se do mal. No entanto, ele ficou tão doente
tão doente, que a sua carne, a sua pele, estava carregada de tumores. E os amigos tentavam dizer, olha, você deve estar em pecado, mas não, a história toda nos diz que não. Que ele era um homem justo, correto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas estava enfermo. No mesmo Evangelho de João, o Evangelho de João é organizado com 7 sinais, e um desses sinais é a cura de um cego. E os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? A avó? Ele está vivendo isso porque ele pecou? Jesus, não, nem a mãe, nem o pai, nem ele, mas isso aconteceu para que seja manifesta a glória de Deus. Não foi por causa do pecado. Mas no caso deste homem, 38 anos doente, o versículo 14 sugere que tinha um problema associado com o pecado. Nós não sabemos o que. Quem sabe um dia ele foi roubar a casa de alguém. Subiu no telhado. Isso não está na Bíblia, viu gente? Estou especulando. Está no Evangelho segundo Leandro aos Mogianos. Subiu no telhado, caiu. E teve uma fratura tão terrível que ficou entrevado numa cama por 38 anos. Ou quem sabe, esse homem se envolveu em todo tipo, em toda sorte de promiscuidade sexual. Contraiu uma doença sexualmente transmissível, DST, e está agora sofrendo as consequências dessa vida pregressa, imoral. Está doente. Ou quem sabe ele fosse um homem violento, brigão, e numa corrida de bigas no meio de Jerusalém, ele mandou lembranças para a mãe de um homem, o homem não gostou, se engalfinharam numa briga, ele levou a pior, e agora está sofrendo as consequências da sua doença. Nós não sabemos o que ele fez, mas alguma coisa na vida dele está associada com o problema do pecado. Veja, o pecado tem consequências. O pecado afeta as nossas vidas. E nós precisamos nos lembrar disso. Mais uma vez, nem toda doença é causada pelo pecado. Mas algumas doenças são consequências de pecados. Tudo bem? Estão comigo? Uma coisa muito curiosa é que textos antigos intitulam esse homem como a cura do homem impotente. Mas como a língua é dinâmica, na nossa sociedade hoje isso tem uma conotação sexual. Eu não poderia, por exemplo, pôr no Facebook, convidar vocês, venha ouvir hoje à noite que eu vou pregar sobre a cura do homem impotente. Você ia chegar, não ia ter lugar para estacionar o carro. Ia estar lotado de gente aqui. Por isso, talvez, o melhor título seja a cura de um homem incapaz. Ele está incapacitado. Incapacitado de tal maneira, meus queridos, que o texto diz que ele é incapaz de se lançar para dentro daquela piscina e ser curado. É aqui que nós encontramos Jesus, o Senhor do impossível. Jesus, o Senhor do impossível, que se interessa por um homem doente por causa do seu pecado. Eu talvez diria, ele merece que sofra as consequências disso. Está pagando, é isso mesmo. Mas como o pastoreio de Jesus é tão melhor do que o nosso, ele vem ao encontro desse homem. Outra coisa curiosa, esse homem, nos diz o texto, está há 38 anos nessa situação. Nós sabemos da história que a expectativa de vida naqueles dias era de aproximadamente 40 anos. 40 anos. Bom, se ele estava 38 anos doente, e talvez tivesse cometido esse pecado, ou a prática contínua desse pecado por volta dos 20, talvez ele tivesse 58 anos de idade. Ele já está acima da curva de expectativa de vida. Muitas pessoas talvez diriam, para que curar? Para que restaurar esse homem? Está perto do final das contas. Já está na conclusão da vida. Jesus não é assim. Jesus não nos analisa apenas pela nossa idade.
Ele nos analisa como objeto do seu amor, e não importa que idade você tenha, Deus pode e quer fazer alguma coisa na sua vida. Deus deseja usar a sua vida. Ele vem ao seu encontro se você está adoecido por conta do pecado, e Ele vem ao seu encontro enquanto há fôlego de vida em você. Ele vem ao seu encontro, Ele vem. Mas sabe uma terceira coisa que me surpreende? Esse homem vai colocar Jesus num grande problema depois. Se você continuar lendo o texto, que não vai dar para a gente fazer, você vai ver que é por causa da cura deste homem que os judeus passam a perseguir Jesus de maneira ainda mais raivosa, procurando matá-lo. Nós podemos dizer que a cura desse homem levou Jesus a morrer na cruz. Você já fez o bem para alguém? Deixa eu ver aqui. Quantos? Pouca gente, hein? Meu Deus. Vou te dar mais uma chance. Pensa um pouquinho aí. Você já fez o bem a alguém? Ah, agora sim. Ufa, que susto. Eu já ia pedir para a Júlia chamar a escolta para eu sair daqui. Mas que bom, você já fez o bem para alguém. Você já fez o bem para alguém que acabou te levando a ficar numa situação ruim? Deixa eu ver. Pois é. Eu tenho um amigo que ele me contou, ele falou: Leandro, eu já ajudei tantas pessoas, oferecendo trabalho. A pessoa estava lá, perdida, sem oportunidade, e eu dei um trabalho a eles. E depois eles armavam processos monstruosos contra mim. Eu falei: e aí? Ele falou: muitas vezes eu pensei em desistir de fazer o bem às pessoas. Mas a Bíblia nos diz: não vos canseis de fazer o bem. Jesus, então veja, qualquer pessoa que talvez olhasse para esse homem e dizer: puxa, mas ele está assim por causa do pecado dele. Ele está assim já perto do final da sua vida. Eu vou ajudar e ele ainda vai me enfiar num problema. Ajuda ou não ajuda? Você ajudaria? Não levanta a mão agora. Mas Jesus é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso que ele vem ao encontro desse homem, e veja o que nos diz o texto, voltando no versículo 6. O Senhor do impossível vai nos mostrar como as coisas impossíveis podem acontecer. Versículo 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Não parece uma pergunta tola? Não parece tola? Lá no tanque, perto da piscina do tanque de Betesda. Um monte de doente, 38 anos. Agora Jesus vem, olha para ele: você quer ser curado? Parece uma pergunta tola, mas não é. Porque algumas vezes nós nos acostumamos tanto com o nosso adoecimento que nós não queremos mais a cura. Nós amamos a nossa doença. Nós amamos o nosso pecado. Veja, esse homem tinha uma razão vocacional para dizer: não, eu não quero ser curado. Porque depois de 38 anos vivendo assim, incapacitado, como é que ele ganhava a vida? Pedindo. Ele a essa altura é um mendigo profissional. Ele ganha dinheiro porque as pessoas dão a ele dinheiro. E lembre-se com que idade ele está para aquela época. Ser curado implicaria no quê? Trabalhar, ter que ganhar dinheiro, ter que entrar no mercado de trabalho, ter que assumir responsabilidades. Você quer ser curado? Pense nas implicações de ser curado. Você quer ser curado? Então ele poderia responder do ponto de vista vocacional, mas ainda poderia responder do ponto de vista emocional. Quando alguém fica doente ou está adoecido assim por tempos, o que começa a acontecer com as pessoas ao redor? Elas sentem dó, compaixão, piedade, não é? E isso alimenta as pessoas que vivem se autocomiserando. Ele sempre tem aquela história triste para contar, e sempre tem um ombro perto dele, não é assim?
Ah, olha que uma desgraça, olha que estou há 38 anos assim. Ô rapaz, me conta, isso é a minha vida, é uma desgraça, não sei porquê. Eu tento pular na piscina, não consigo, ninguém me joga. Pô, mas cara, que vida miserável. E ele se sente bem em ficar contando as suas misérias. Você não conhece ninguém assim, conhece? Aquele cara que você pergunta para ele como vai, e ele conta. Quer contar todas as desgraças. Então ele tinha uma razão vocacional, ele tinha uma razão emocional. E por isso Jesus pergunta, você já pensou nas implicações? Você quer ser curado? E tem gente que, quando faz um balanço, não quer ser curado. Quando, por exemplo, um casal me procura em crise, eu tenho que perguntar, quer ser curado? O negócio não vai ser fácil, tem implicações aí. E alguns são sinceros, eles dizem, game over. Um jovem procura, viciado em algum tipo de entorpecente, você quer ser curado? Você quer realmente se ver livre disso? Às vezes não querem. Ou pornografia, ou algum tipo de canalice, de malandragem, ele não quer se ver livre daquilo. A pergunta de Jesus não é uma pergunta tola, é uma pergunta legítima, porque se você quer ver algo extraordinário acontecer na sua vida, a primeira coisa que deve estar presente em você é um profundo desejo de que isso aconteça. Você deseja ser curado. Cada célula no seu corpo, cada célula no seu cérebro, cada neurônio está dizendo, eu desejo mudar, eu desejo ser diferente, eu desejo assumir responsabilidade da minha vida, eu desejo viver sem ter que ser abraçado pela misericórdia de quem está à minha volta. Eu quero ser livre. Você quer? Porque se não quer, você já pode ir lá para a cantina da igreja. Tem cantina hoje? Não tem, né? Se você não deseja essa realidade do Evangelho, se você não deseja ardentemente a verdade do Evangelho, não há lugar para mornidão, não há lugar para água com açúcar, não há lugar apenas para uma experiência superficial, não há um lugar para 100 gramas de Deus, são toneladas e toneladas de Deus. Você deseja? Essa era a pergunta de Jesus. Vejamos a resposta do homem. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Começou a contar a história dele. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está pensando o seguinte, a resposta dele implicitamente nos diz, sim, eu quero ser curado. Mas ele está sofrendo do que os estudiosos chamam de inflexibilidade comportamental. Ele só vê um jeito dele ser curado. Ele só vê um jeito da vida dele fazer sentido. Qual é? Se eu pular dentro dessa piscina. Só tem um jeito. Se eu não entrar nessa piscina, não tem jeito. Nós não queremos entrar numa piscina, mas nós temos outras piscinas. Não, é assim, se eu ganhar dinheiro, se eu conseguir falar com o médico tal, se eu for promovido, se o meu casamento se resolver, se eu tiver mais saúde, a gente tem outros nomes, mas a gente condiciona a nossa existência e a realização da nossa vida a algum tipo de piscina. Está fazendo sentido isso? Analogia? A gente acha que aquilo vai nos dar felicidade. O testemunho do irmão Charles. Ah, se eu morar na Austrália, se eu for para tal lugar, se eu ganhar tal dinheiro, aqui. E aí nós oramos, veja, o que ele está falando para Jesus é, me põe no tanque, me dá aquilo ali, eu vou ser curado. É isso que ele está dizendo, se você me der isso, eu vou ser feliz, se você me der isso, eu vou estar satisfeito, é só isso que eu quero. Eu quero agradecer vocês que estiveram orando por nós durante essa viagem que nós fizemos, foi uma viagem muito boa, o que tínhamos que fazer do ponto de vista corporativo, em igreja, os irmãos da Igreja das Nações, e irmãos que fica em Massachusetts, e os irmãos da Igreja Batista enviaram saudações, antes que eu me esqueça.
Mas enquanto eu estava viajando ali, o Júnior estava comigo, a gente estava no metrô, conversando em português, uma moça levantou e veio ao nosso encontro. Triste, triste, triste. Ela disse, vocês são brasileiros. E ali, em pouco tempo, de uma estação do metrô a outra estação do metrô, ela colocou a vida dela diante de nós. Com angústia, ela está num lugar em que as pessoas sonham morar. Ela está num lugar que os artistas viajam e vão passear. Ela está no centro de compras, mas ela estava miseravelmente infeliz. Márcia, o nome dela. E quando Márcia terminou de contar toda a história, de uma estação a outra, antes de descer, eu disse, Márcia, Deus abençoe você, Márcia. Não desanime. Ela disse, eu preciso tanto que Deus me abençoe. Um dia ela achou que a piscina dela era Nova York. Mas não é. Nova York pode dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de entretenimento, mas não pode dar paz. Jesus disse para esse homem, diante da afirmação dele, a resposta de Jesus é simples, curta e objetiva. Levanta. Toma a tua cama e anda. Curta e objetivo. Esquece a piscina. Não é a piscina, não é o dinheiro, não é o casamento, não é o sucesso, não é a promoção, não é nem a sua saúde física. Sou eu. Eu sou a sua resposta. Jesus está dizendo a ele, eu sou a sua resposta. Fique em pé. Toma tua cama e anda. Sabe, Jesus deu uma ordem impossível. Primeira coisa, para que algo impossível, extraordinário aconteça, a gente precisa desejar. Desejar mesmo, senão não acontece. Segundo, que nós precisamos ter um coração pronto a obedecer. Jesus deu uma ordem impossível a um homem fisicamente aleijado. Fica em pé. E o que o homem fez? Ele ficou. Porque se o verbo encarnado diz faça algo que te parece impossível, ele vai te capacitar a fazer aquilo que é impossível. E Jesus capacitou esse homem e disse, agora toma a tua cama e leva contigo. Ele pegou a cama e levou. Por que levar a cama? Porque se a cama ficasse ali, deu uns dias depois ele falou, a vida está dura, estou precisando de um carinho, um cafuné, estou precisando de alguém que diga assim, ai que dozinha que eu tenho de você, estou precisando de um dinheirinho fácil, eu vou deitar na minha caminha de novo. Leva a tua cama, chega de auto se comiserar, chega de ficar considerando que a resposta está no tanque, levanta, anda, ânimo. E o homem levantou e andou. E Jesus desaparece na multidão. Milhares de pessoas estavam ali, Jesus curou esse homem, sumiu, ele nem sabia quem era Jesus. Não é maravilhoso? Que Jesus não precisava de propaganda, divulgação, o homem nem sabia quem ele era. Mas esse homem me parece que foi tão sensibilizado que ele foi ao templo, nos diz o texto. Provavelmente foi ao templo para oferecer uma oferta, costume dos judeus, de gratidão a Deus, pela cura recebida. E lá nos diz a Bíblia que Jesus o encontrou novamente, que é o versículo 14 que nós lemos. Jesus sempre nos reencontra. Ele sempre reencontra aqueles que são seus. Veja só, o homem não conseguia encontrar Jesus. Jesus sumiu na multidão. Veja, todas as iniciativas do Evangelho partem de Deus. Deus vem ao nosso encontro. Deus amou o mundo, deu o seu Filho. E Jesus vem ao encontro daquele homem e diz, agora olha, você está bem. Você está curado. Não peque mais. Não volte àquela vida para que algo pior não te aconteça. Puxa, o que pode ser pior que 38 anos, gente? Porque o pecado não causa apenas danos físicos, temporais e materiais. O pecado causa danos eternos. E Jesus estava dizendo, não entra nessa, não entra nessa. Eu gostaria de poder continuar a exposição do texto, mas o horário não nos permite mais. Esse homem foi curado pela graça de Jesus. E Jesus estava disposto a morrer por ele e morreu por ele, assim como morreu por mim e por você. Nessa noite, se você deseja algo impossível, precisa de algo impossível. Primeira coisa, você tem que desejar. Desejar. Você deseja? Deseja.
Segunda coisa é que você precisa então estar disposto a obedecer o que diz a palavra de Deus. Pela fé. Você tem que ter essa disposição, porque se você obedecer, tiver essa disposição, Deus vai te fortalecer para que você consiga fazer aquilo. Tudo bem? E terceiro, você deve cortar definitivamente aquilo que estava te influenciando a voltar atrás, a viver essa vida de miséria. Para alguns de vocês, dependendo do que é, significa romper com algumas amizades antigas. É verdade, tem amigo que é literalmente amigo da onça. Ele não me leva para frente, ele me leva para trás. Para outros pode significar uma mudança, uma reconstrução profissional. Eu não sei o que é. Você sabe o que significa mudar radicalmente a sua vida. Erickson Tada, ela tem um testemunho muito lindo, Joni Eareckson Tada. Ela sofreu um acidente quando mergulhou numa piscina, no caso dela não foi curada, ficou tetraplégica, gente. E ela conta que ela orava pedindo a Deus que curasse ela fisicamente, o que nunca aconteceu. Mas ela se tornou uma pessoa extraordinária. Artista, pintora, ela fez doutorado, pós-doutorado, radialista, uma pessoa incrível. 20 anos depois do acidente dela, ela foi fazer uma visita em Israel, em Jerusalém, precisamente nesse tanque, nesse lugar. Um lugar que ela tinha lido tantas vezes, dizia, Deus, o Senhor curou esse homem, por que o Senhor não me cura? Agora, 20 anos mais tarde, com um ministério frutífero, alcançando pessoas pelo mundo afora, ela voltou exatamente nesse lugar. E ali, numa cadeira de rodas, ela orou e disse, Deus, obrigada. Obrigada por não ter me feito levantar dessa cadeira de rodas. Porque eu vi tantos outros grandes milagres que o Senhor realizou. Muito obrigada. Veja, quando nós confiamos em Deus e Deus nos diz, levanta, toma tua cama e anda, isso pode se dar de diversas maneiras, e não apenas de uma única maneira, como normalmente nós pensamos. Eu gostaria de concluir com um segundo ensinamento importante desse texto que nós lemos. Faça o bem para uma pessoa que você desejaria fazer para todas as pessoas. Talvez um outro grande ensino dessa passagem seja esse. Existiam milhares de pessoas ali, Jesus curou um homem. Um homem. O texto nos diz que a razão por que Jesus curou um homem é porque ele estava sob a orientação de seu pai. Há um mistério de o porquê e o portanto. Mas Jesus curou aquela pessoa, uma pessoa. Nós temos uma ideia muito errada, uma mentira que foi colocada na nossa cabeça. Se não podemos fazer por todos, então não fazemos por ninguém. Não, se eu não posso fazer para todo mundo, então não vou fazer para ninguém. É um erro. Jesus nos ensina nessa passagem que se nós temos recursos para fazer por uma pessoa, nós devemos fazer por uma pessoa o que desejaríamos fazer por todas as pessoas. Quem são as pessoas tão próximas a você e que você pode fazer alguma coisa por elas? Quem é essa, talvez que você pode fazer alguma coisa? Eu ouvi desse missionário num país do continente africano em que uma aldeia, as crianças estavam sofrendo, o Dr. Cláudio Viriato, de um problema, que elas ficavam cegas e precisavam tomar um remédio. E o remédio custava o que seria hoje mais ou menos uns $10. Mas eles não tinham condição de comprar. E por um tempo aquele homem orava dizendo, Deus me dê muito dinheiro. Deus me dê dinheiro para que eu possa ajudar todas essas crianças. Mas isso não aconteceu. Então um dia conversando com a família dele, ele disse, nós vamos começar a ajudar uma criança. E ele começou a ajudar uma criança. E esse missionário contou que depois de anos, ele tinha conseguido salvar 80 crianças da cegueira. Se você esperar ter tudo para fazer alguma coisa, eu lamento, mas você não vai fazer nada. Você deve começar a fazer por uma. E pense na maravilha exponencial disso. Se você fizer por uma, se você fizer por uma, ela faz por uma, eu faço por uma, ele faz por uma. E em pouco tempo,
abençoaremos centenas, milhares de pessoas. O Senhor do impossível está aqui nessa noite. Que Ele nos dê a graça de confiarmos nele e irmos em frente. Por favor, coloque-se em pé. A Karen me ligou. Você que me ligou? O Adrian ligou. Eles me ligaram pedindo uma oração nessa noite. E vou fazer uma oração por eles. Eu não sei nem o que é. Mas ele disse que eles precisavam de uma oração hoje. Eu vou orar. O Senhor do impossível está aqui. E eu desejo que Ele abençoe vocês grandemente. Se você está aqui nessa noite também precisando de uma oração, esse é o momento. Se você que está assistindo pela internet está precisando de uma oração, esse é o momento. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus que sonde os nossos corações e nos dê a graça de vermos Ele fazer o impossível. Pode não ser do nosso jeito, pode não ser na piscina que a gente queria, mas que seja do jeito dEle, para a glória dEle. Oremos. Pai Santo, Pai querido, eu quero colocar em Tuas mãos agora o Adrian, a Karen, pedir que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor os livre do mal, o Senhor os livre de laços, e que o Senhor dê a eles, Senhor, a graça de ver a Sua glória. E aproveitando, Senhor, esse pedido de oração, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Peço que o Teu Espírito Santo, Pai, possa vir sobre cada um de nós que aqui se encontra nessa noite. Que o Senhor nos dê o desejo, Senhor, de nos vermos livres daquilo, Senhor, que nos leva para vivermos distante de Ti, Pai. Que o Senhor nos dê a força, a capacidade de obedecermos a Sua palavra. Quando o Senhor nos diz para perdoarmos alguém, a gente não sente força que tenhamos o poder de fazer isso. Quando o Senhor nos convida a sermos generosos e temos dúvida, que o Senhor nos dê a coragem de fazermos isso. Quando o Senhor nos pedir para fazermos aquilo que nos parece impossível, que tenhamos a fé de crer que o Senhor pede e o Senhor capacita. Porque Tu somente, Senhor Jesus, és o Senhor do impossível. É no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite. Que Deus te abençoe grandemente. Eu encorajo você a procurar o discipulado, a procurar também o núcleo familiar, para que você possa continuar crescendo na sua caminhada espiritual. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.